Agora 2h44, de volta com o Estúdio CBN desta terça para falar, infelizmente, de aumento aí para o consumidor. Isso porque a região já sente aí o efeito da medida provisória que restringiu a compensação de créditos como PIS e COFINS. E sobre isso a gente vai conversar agora com o presidente do RECAP, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas, Emílio Martins. Emílio, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Thalia. Boa tarde, Guarizo. À sua disposição. Boa tarde, Emílio. Bom, Emílio, uma distribuidora da nossa região aqui, que é a Ipiranga, já anunciou hoje reajustes nos preços da gasolina, diesel, etanol. Esse aumento já chegou às bombas hoje, segundo a distribuidora, ou seja, já um resultado, né, dessa questão da medida provisória. De fato, há um aumento de custo aí para o setor? Sim, isso nos preocupa muito. O governo, mais uma vez, né, com medidas que produzem efeitos colaterais extremamente danosos para a economia brasileira. No caso, um aumento direto no preço dos combustíveis, né, dos três principais combustíveis, no GLP, no GNV também. O que acontece é o seguinte, na realidade, o que mudou com a edição da MP, a medida provisória 1227, é que a indústria, quem recolhe, quem paga imposto, tem créditos de imposto de PIS/COFINS, não conseguem mais ter o ressarcimento e fazer a compensação desses impostos, que é uma operação normal, diga-se de passagem, não consegue fazer em outros impostos, como o imposto de renda, impostos previdenciários, que é normal. Né? O governo acaba cobrando imposto indevidamente, acima do normal, e as empresas têm que pedir o ressarcimento. Isso faz parte do processo de comercialização de combustíveis. Nós também temos imposto a compensar quando a gente paga o combustível. E nós temos, por exemplo, PIS/COFINS sobre aluguel, sobre despesas fixas, que nós compensamos. Também não vamos poder compensar em outros impostos. Isso acaba gerando um custo muito grande para as empresas. Mas o que está pesando mesmo é que para as distribuidoras, elas vão ter que repassar alguma coisa por conta desse aumento no estoque de créditos tributários, créditos fiscais. Mas o que a gente está observando é que essa medida provisória está gerando tanta discussão e tanto desconforto para o governo. O próprio presidente do Senado já avisou o governo federal que vai devolver. Ora, se essa discussão está nesse nível, um aumento de preço nesse momento, nós achamos um pouco de precipitação. Tanto é que apenas uma das três distribuidoras grandes resolveu subir. Achamos, assim, bastante inoportuno, porque deixou uma parte da revenda numa situação difícil, tendo que repassar esse aumento. Mas esperamos aí que nos próximos dias, nas próximas horas, a gente tenha já uma definição, porque a discussão está muito grande em Brasília. Bom, Emílio, a gente sabe que quando tem algum tipo de reajuste, né, quando baixa o preço, os postos demoram um pouco por uma questão de estoque, né? Mas aí, quando tem o aumento, tem posto que já aproveita e faz isso. Nesse caso, tendo uma das bandeiras... Não, deixa eu fazer uma correção, não tem nada de aproveitar. É o mercado é assim. Eu vou comprar um produto, eu tenho que trabalhar com olho no preço de custo do produto. Como é que eu vou repor o produto? Como é que é com o preço maior? Não tem como. Né? Hoje a distribuidora ela faz de imediato. Ela nem pagou o imposto, ela já está repassando. Antes de ter a queda, ela tem a queda no preço, mas ela não repassa, porque ela fica com o estoque velho. É um problema sério. O grande problema nosso, o drama do varejo, é que nós estamos na ponta. Tudo que acontece nos elos da cadeia acaba estourando na ponta. E você tem razão. Quando o preço sobe, muitas vezes demora para subir. Porque o posto acaba... Agora, quando é imposto, não tem jeito. Mas como é que não vamos repassar imposto? Não tem como não fazer isso. Mas mesmo assim acontece. Às vezes o posto acaba falando, não, eu vou esperar um pouco mais para subir. Muitos postos de Ipiranga que já receberam o produto hoje com imposto, com essa elevação, estão cautelosos. Outros nem tanto. Mas esse é o mercado é assim.
Mas aí dos 3 grandes distribuidores, né, se a gente for pensar, a BR e Shell principalmente, junto com a Ipiranga, eles podem acompanhar esses preços também? Até o momento, quem subiu foi a distribuidora Ipiranga. A distribuidora Raízen, pelo menos na região aqui da Barra do Recado, eu acredito que seja no Brasil inteiro, a Raízen, que é a Shell, e a Vibra, que é a Petrobras, não subiram os preços por conta disso. Isso não quer dizer que elas não tiveram impacto. Sim, tiveram impacto, mas todo mundo está com cautela, porque, veja bem, quando a gente sobe, quando existe essa de subir, num momento como esse, que está tendo essa discussão muito grande, para voltar atrás é um problema. Vamos supor que a medida provisória agora ela volte, ela seja anulada. O governo decida retirar ela. A distribuidora vai retirar o preço, muitos postos já colocar na bomba. É um problema isso aí para nós. Essa gangorra de preços deixa o consumidor confuso e acaba gerando um prejuízo muito grande para o revendedor, que acaba ou tendo que repassar, porque para nós subir preço não é um bom negócio. Hoje, o combustível nunca teve tão caro para o consumidor como está agora. Posso que nunca sentiram isso, que tem seus clientes, assim, um cliente de poder aquisitivo maior, já estão sofrendo no final do mês com as quedas de venda. Quer dizer, é uma coisa muito difícil para nós subir preço também. Mas deixar uma coisa bem clara, que essa medida provisória, ela não aumentou preço. A única coisa que ela fez, ela mudou a metodologia das distribuidoras se ressarcirem do imposto para água maior. Elas não vão deixar de ter o ressarcimento, apenas elas vão ter, demorar um pouco mais para ressarcir. Então, por isso que nós recomendamos para as distribuidoras, pedimos cautela, porque subir preço neste momento é uma coisa muito difícil. E olha, ela subiu por conta do efeito para ela. Você imagina na hora que a petróleo subir, que a Petrobras subir, que os distribuidores, que os fabricantes de biodiesel, que também sofrem o mesmo problema, subirem. Você imagina na hora que as usinas subirem, o impacto vai ser gigantesco. Estamos falando na ordem de 4 a 11%. E nós estamos vendo a Ipiranga subiu 10 centavos. Então, nós temos, a ponta do iceberg isso aí. Por isso que isso está gerando um desconforto enorme no setor, não só no setor de varejo, no Brasil inteiro, mas também no setor de distribuição, porque essa é uma medida que o governo está tomando que vai gerar uma receita para o Estado, para o governo, da ordem de 30 bilhões de reais. Você imagina o impacto disso na cadeia de comercialização de combustíveis. Emílio, inclusive a questão da medida provisória que você trouxe, que pode ser alterada, né? O Senado vai discutir hoje esse tema e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem essa prerrogativa de devolver o texto aí ao Palácio do Planalto. Como a gente tem aí essa questão pendente, né? Sim, como a gente tem essa pendência ainda, você acredita que esse reajuste que foi aplicado por essa distribuidora aqui na região foi precipitado na visão do RECAP? Na minha avaliação, não tenho a menor dúvida que ela se precipitou. Tanto é que as outras não subiram. Entendeu? Agora, deixar claro, preço é livre, mas reclamar é um direito nosso. Certo? Então, nós estamos reclamando. Nós fizemos gestão junto à companhia, tentamos demover a companhia. Ela foi correta, ela avisou com antecedência que ia subir. Sim. Certo? E nós estamos, desde sexta-feira, conversando aqui localmente com as distribuidoras, para elas evitarem a precipitação. Porque para nós, o impacto para nós é muito grande. Para elas é muito fácil. Os postos são contratados, está lá, tem contrato, sobe o preço, ponto final, acabou. Nós só tem que ouvir choradeira, que é o que eles estão ouvindo. Certo? Porque para nós subir, como eu falei, é muito ruim. Agora nós que estamos na ponta, nós revendedores que estamos na ponta, especialmente os revendedores de Bandeira Ipiranga, estão tendo que subir para um consumidor que tem opções de outras distribuidoras de abastecimento em outros lugares, entendeu? Para nós fica mais difícil, né? Não foi como um aumento de preço. A Petrobras subiu o preço, as usinas subiram o preço. Não, que é um aumento de mercado. Foi um aumento unilateral de uma distribuidora. Isso é muito ruim para o mercado, é muito ruim para uma parcela da revenda.
Só queria entender uma parte, Emílio, que o senhor citou, né, que hoje a gente tem o combustível mais caro da história, e eu estou pegando dados aqui da ANP de 2022, quando em São Paulo o preço da gasolina chegou a R$ 6,17. A gente pode ultrapassar isso? Veja bem, a gente não consegue medir os efeitos em todos os elos da cadeia dessa medida, porque todos os elos terão um impacto com relação a essa medida. Então, a gente não consegue identificar qual é. O IBP soltou uma nota, o Instituto Brasileiro de Petróleo, né, que é um órgão que engloba toda a indústria do petróleo, as grandes distribuidoras, a própria Petrobras, e soltou uma nota fazendo uma previsão que essa medida pode impactar os preços entre 4% e 11%. É só você aplicar, vamos dizer, 10% no preço da gasolina, nós estamos falando de 50 centavos. Eu acho, assim, uma calamidade. Num momento como agora, a gente tem um aumento dessa natureza, né? O consumidor, quer dizer, no fundo, para nós, é o seguinte, o governo cobra um imposto indevido, as distribuidoras não conseguem o ressarcimento, e com isso fica com o estoque de crédito maior, e nós pagamos a conta. Nós, que eu falo, consumidores, pagamos essa conta. Quer dizer, é um sistema muito perverso que acaba penalizando, no final, o consumidor. E nós somos obrigados a ouvir, hoje cedo ouvir, o ministro da Fazenda fazer uma declaração que essa medida não vai impactar a inflação, não vai impactar os preços. Ora, meu Deus do céu, onde é que não vai impactar os preços? Está impactando já. Então, é um jogo de palavras e a gente tem que conviver nessa situação de incerteza e insegurança. Bom, Emílio, várias entidades aí do setor de combustíveis publicaram ontem uma nota conjunta contra essa medida, né, como o Brasilcom, Abicom, Fecombustíveis, Sindicom, o Recap, que representa o setor aqui na região. Espera hoje que esse texto, de fato, seja devolvido aí pelo Senado? Olha, a política eu acho que é muito difícil a gente fazer uma previsão com segurança, mas a discussão desde sexta-feira está muito forte, né? Isso não pegou bem, não pegou no setor agropecuário, no agro do Brasil. Ela impactou todos os segmentos, todos, porque o PIS/COFINS é um imposto que impacta toda a cadeia produtiva do Brasil e de comercialização. E como esse imposto é um imposto que muitas empresas acabam tendo mais crédito do que débito, elas acabam tendo que se ressarcir. E esse ressarcimento acaba impactando o custo do produto. Quando elas têm dificuldade, eu não estou aqui justificando, eu estou aqui tentando explicar, e é difícil para um consumidor que não tem um pouco de conhecimento técnico sobre como funciona a tributação no Brasil entender, né? Mas quando uma empresa não consegue se creditar, é a mesma coisa que o produto subir. No caso aqui, o estoque de créditos é que aumenta. Então, vai impactar no capital das empresas, o capital de giro de todas as empresas. E o impacto vem em cascata. Essa medida provisória é um desastre, foi um desastre. E não sou eu só que estou falando, todo mundo. O Recap também soltou uma nota, né? Nós fomos até um pouquinho mais incisivos com relação a essa reclamação das companhias repassarem, porque nós entendemos que somos parceiros, todo mundo na cadeia tem a mesma preocupação, né? E todos estamos vendo a dificuldade que o governo está tendo para emplacar. A médio prazo, em 120 dias, essa medida tem que ser aprovada. Nós sabemos, assim, não com certeza, mas com grande chance, o governo não conseguirá emplacar isso aí. Eu quero saber quem é que vai pagar essa conta. Nós vamos ficar 120 dias se o presidente do Senado não devolver essa medida, ou se o governo não retirar, e durante 120 dias a medida provisória estiver vigente, e lá na frente cair, eu quero saber quem é que vai pagar esse prejuízo para o consumidor e para a revenda. E para a revenda também. Então, eu acho que foi uma precipitação, é uma precipitação subir, temos que aguardar um pouco mais, para ver como que isso vai acabar
no Congresso Nacional. E eu acho que essa medida não prospera. Taila, deixa só eu fazer uma correção. Eu disse 6,17 era o preço mínimo no estado de São Paulo entre 12 e 18 de junho de 2022, o maior valor que eu achei aqui, mas a média do estado era 6,82 o litro, podendo chegar até 8,59. Só tá feito. Nós tivemos, Guarizo, deixa eu só fazer, você falou a data, não podemos esquecer que na pandemia nós tivemos 2 momentos muito difíceis. Foi uma subida de preço assim, astronômica, né? E que gerou um impacto muito grande. Tanto é que o governo acabou abrindo mão de alguns impostos, desonerando alguns impostos para baixar o preço, para não onerar muito, que gerou essa confusão. Até hoje nós estamos pagando essa conta, né? Mas teve realmente um momento muito grande onde o combustível subiu muito. Mas foi uma situação anômala. Emílio Martins conversando com a gente, presidente do RECAP, sobre esse aumento já que chega aqui à região. Emílio, muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma boa tarde para você. Sempre à disposição para dar os esclarecimentos. Um forte abraço para todos. Obrigado. Um abraço, obrigada. Bom, por enquanto, então, o consumidor ainda tem opções aqui na região, né, Guarizo? Aumento em uma distribuidora, então vale a pena aí aquela pesquisa de preços, né? Para não pagar mais caro, porque por enquanto é só esse reajuste em uma das distribuidoras. Né? Claro que impacta também, mas há opção ainda para o consumidor. Né? O Emílio deixou claro, não é que aproveita, é economia de mercado. Vai significar aumento do mesmo jeito, né? Então, quem tiver disposição aí e grana para abastecer, vá o mais rápido possível, mas não faça filas nos postos. 3 e 1. Repórter